Meus irmãos, antes de nós abrirmos a Bíblia para a leitura desta manhã, e eu peço que você já deixe encaminhado aí, João capítulo 6, nós leremos dos versos 22 até o verso de número 40. João capítulo 6, dos versos 22 ao verso 40. Antes da leitura, eu preciso dizer algumas coisas que serão necessárias para que a gente possa entender o decorrer do texto e o contexto onde essa parte que leremos está inserida. Nos tempos de Jesus e ao longo da história, e isso nos alcançou, é muito comum as pessoas virem a este lugar por uma reunião social, por pessoas que de repente ela tem afinidade, ou talvez pela boa música, talvez pelos ensinamentos profundos e com grande conteúdo que a Bíblia traz, e tantas outras motivações que trazem as pessoas à Igreja de Jesus Cristo. O texto que nós vamos ler nesta manhã, ou parte do texto que nós vamos ler, porque nós não leremos o capítulo todo, ele vai tratar exatamente disso. A pergunta que eu gostaria que nós respondêssemos ao final deste culto, ao final dessa pregação é: por que procuramos Jesus? Por que você está aqui dominicalmente? O texto ele vai trazer ensinamentos, diálogos, com Jesus, juntamente com aquelas pessoas que o seguiam, a grande multidão, e nós vamos ver o que de fato motiva, muitas das vezes, ou a maioria das pessoas, a procurarem Jesus. Então, o texto ele vai nos trazer de uma forma muito real que há diversas motivações, mas uma única motivação é importante para que nós sigamos o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, eu tenho que ser justo, né? A gente não pode deixar de citar. O texto escolhido foi culpa do Eric, na semana passada, em sua pregação em Isaías, onde ele tratou da plena satisfação que nós devemos ter em Cristo. Ele citou o texto que eu vou ler, ou um versículo desse texto. E eu fui buscar e me chamou muita atenção a passagem que ele citou. E como ele colocou muito apropriadamente, a nossa satisfação, ela se encontra em uma única pessoa. Se a sua satisfação tem sido Jesus e mais alguma coisa, talvez você tenha que redefinir o foco daquilo que tem te motivado de fato a viver, de fato a existir, porque a Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém. A palavra de Deus, ela vai dizer assim em João, capítulo 6, de 22 a 40. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia encontrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graça. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhes perguntaram:
Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu de comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e aquele que vem a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Dito isso, meus irmãos, e diante da leitura que nós fizemos, a palavra de Deus, e eu quero que você preste bem atenção nessa primeira frase, ou nessa primeira parte do versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estava ali e que Jesus não havia entrado nele, nem os seus discípulos. É muito interessante, meus irmãos, que as motivações das pessoas para virem à casa de Deus, para procurarem Jesus, na maioria das vezes, são motivações legítimas. Se nós olharmos para o contexto onde essa passagem ela está inserida, nós vamos ver que Jesus, um dia antes, ele faz a primeira multiplicação dos pães. E nós não podemos deixar de entender a alegria e o contentamento dessas pessoas por esse milagre. Por quê? Porque se nós olharmos para esse tempo aqui, nós vamos ver que a comida era difícil de ser alcançada, de ser adquirida. Ainda que se trabalhasse muito, a comida era algo raro, era algo escasso para a população em geral. Isso era muito difícil, tanto é que a base da alimentação era pão e peixe. E foi justamente aquilo que Jesus deu a essas pessoas. Então, quando nós olhamos a busca dessas pessoas por Jesus, que deixam uma margem e vão até a outra, até Jesus, nós vamos falar: poxa vida, que legal, essas pessoas estão atrás de Jesus, e de fato elas estão atrás de Jesus. Mas o decorrer do texto, ele vai nos levar a um diálogo entre Jesus e a multidão, que vai nos mostrar, e o próprio Jesus ele vai apontar isso, dizendo que a motivação real daquelas pessoas não era a pessoa de Cristo, mas aquilo que Jesus podia lhes dar. E hoje, meus irmãos, com o alcance da tecnologia que nós temos, e você conhece, eu não preciso aqui nomear nenhuma igreja, porque o motivo da nossa pregação aqui não é esse, nós não estamos aqui para expor igreja A, igreja B. O que nós estamos aqui fazendo é expondo a palavra de Deus para que ela sirva de exemplo para cada um de nós. Então, quando essas pessoas procuram Jesus, ainda que de uma forma legítima, a razão dos seus corações é uma razão que aponta não para Cristo, mas por aquilo que Cristo pode dar. E infelizmente, as igrejas hoje, e eu posso dizer talvez até a nossa igreja, estejam com pessoas que reagem dessa forma. Eu vou à igreja porque, como eu disse anteriormente, ali tem uma boa música, ali tem um bom encontro social, ali tem jovens, ali tem pessoas que gostam de debater teologia. Então, às vezes, o que nos motiva a vir não é de fato Cristo, são as coisas que estão em volta
na periferia daquilo que Cristo pode fazer por cada um de nós. E diante disso, dos versos 22 ao verso 24, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que Jesus, até chegar aqui, no verso de número 22, eu enumerei aqui, até chegar no versículo, no capítulo 6, Jesus já tinha alimentado uma multidão, né, como ele fez aqui agora. Ele já tinha curado um oficial, o filho de um oficial. Ele já tinha curado um homem no tanque de Betesda. Ele já tinha feito a multiplicação dos pães e ele já tinha andado sobre o mar. Ou seja, até aqui, eu creio que as pessoas que estavam acompanhando Jesus já tinham munição suficiente para olhar para aquele homem e dizer: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas eu não sei se você estava aqui no momento em que nós oramos hoje pela manhã, e eu li o texto de Lucas, onde ele nos leva à narrativa do cego Bartimeu. E eu disse na ocasião que Bartimeu, ele teve uma visão que muitas pessoas que não são cegas fisicamente não tiveram. E ele, como cego, teve a visão que ele deveria ter. Porque quando ele olha para o Filho de Deus, ele reconhece Jesus como aquele que poderia fazer todas as coisas. Então ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E apesar da oposição daqueles que seguiam Jesus, ele ainda continua dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós sabemos que na narrativa, no final dela, Jesus cura aquele homem e ele começa a seguir Jesus. O que eu estou querendo dizer em comparação com o que nós lemos? Eu estou querendo dizer que, muitas das vezes, nós não estamos olhando para o foco principal. Quando Paulo diz que nós devemos olhar para a cruz, é porque quando nós olhamos para a cruz, as coisas periféricas, elas perdem o seu valor. E o que essa multidão aqui estava buscando de fato, não era Cristo. O que eles buscavam era encher a barriga. Era isso que eles queriam. Eles queriam ficar satisfeitos? Queriam ficar satisfeitos, mas a satisfação dessas pessoas aqui, ela não partia da presença de Cristo, daquilo que Cristo é, ou daquilo que Cristo representa como o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer por pecadores. O que essas pessoas queriam, na verdade, era alcançar a satisfação da carne. Meus irmãos, e nós sabemos onde a satisfação da carne vai nos levar. Nós sabemos onde, quando nós alimentamos a nossa carne, nós sabemos onde isso vai terminar. Por isso Jesus, no verso de número 26, ele dá uma resposta duríssima a essas pessoas que perguntam. Olha só o verso 25 e 26. Olha só como é que essa multidão tem eu não sei nem a palavra que usar, mas o desplante de fazer essa pergunta para Jesus. Olha só o que eles perguntam. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando foi que chegaste aqui? Sabe o que essa pergunta aqui denota? Se você sair da cena e olhar para o que está acontecendo, as pessoas acham que Jesus deveria satisfação para elas. Por que o Senhor veio para cá sem a gente? Como se fosse assim: nós queremos mais. Como é que o Senhor permite que passemos fome do outro lado? Quando o Senhor veio para cá, o Senhor tinha que ter nos chamado. A arrogância daquela gente era tão grande, a visão que eles tinham de Cristo era tão deturpada, que a satisfação deles não estava em seguir o Filho de Deus, mas estava em usufruir daquilo que Deus pode dar. E aqui, meus irmãos, eu já faço uma aplicação. Eu não estou querendo dizer para você, meus irmãos, que você não deve buscar aquilo que você deseja em seu coração. Eu não estou dizendo para você que você deve abandonar a oração. Não é isso que eu estou dizendo, e você não deve fazer isso. Esse não é o ensinamento deste púlpito, dessa igreja.
Muito pelo contrário, nós incentivamos a você a ser íntimo de Deus, a buscar de fato aquilo que Deus quer para você. Mas o que eu quero dizer para você é que é muito fácil nós perdermos o verdadeiro foco que é Cristo, quando nós estamos somente de olho naquilo que nós queremos receber. Esse é o perigo de nós seguirmos Jesus e termos uma mente e um coração deturpado daquilo que de fato Cristo é. Se nós não compreendermos o que realmente Cristo veio fazer por nós, nós vamos ser como essa multidão. Nós vamos atrás de Jesus, e por coisas legítimas, porque aquelas pessoas estavam seguindo Jesus, porque elas necessitavam comer. Mas o problema é que era o fim daquelas pessoas, não era Cristo, era a satisfação do corpo, satisfazer o próprio corpo. E sabe por quê que aquelas pessoas foram até Jesus no dia seguinte? Porque aquele pão já havia perdido o efeito. É interessante que mais tarde aqui Jesus vai falar sobre o maná que desce do céu, e nós vamos tratar, mais para frente. Mas a verdadeira necessidade daquele povo não era a necessidade de peixe e de pão, ainda que isso seja diariamente necessário a cada um de nós. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui, cada um vai para um lugar. Nós vamos almoçar, outros vão para um churrasco, eu não sei para onde você vai, mas com certeza você vai satisfazer o desejo da sua carne, e isso não é um pecado em si. Mas quando esse desejo que eu tenho no meu coração se torna uma glutonaria, aí se torna um problema para mim. E essa era a questão dessas pessoas que estavam seguindo a Cristo. Não era por aquilo que Cristo é, não é por aquilo que Deus é representado em Cristo, mas eles estão atrás de Cristo por aquilo que Cristo pode alimentá-los. Uma vez que acabou a comida, o que eles fizeram? Vamos lá buscar mais. Nós queremos mais comida. Em momento nenhum você vê no diálogo que eles têm, eles jamais dizem: nós vamos lá buscar Jesus Cristo por aquilo que Ele é. Nós vamos buscá-lo por aquilo que Ele pode nos dar. Isso é um perigo, meus irmãos. É um perigo naquela época, é um perigo na história da igreja e é um perigo na nossa atualidade. Ainda mais porque hoje nós temos a mídia, hoje nós temos as televisões, que tem diversas pessoas fazendo uso. E o que muitas das vezes essas pessoas prometem são bênçãos para que você vá até Cristo. Essas pessoas não estão interessadas em te oferecer o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Eric disse aqui, as pessoas não estão preocupadas em ser feridas pelo evangelho, em buscar salvação pelo evangelho. As pessoas estão querendo peixe e pão. E muitas das vezes o que acontece é exatamente isso. Ao receber peixe e pão, as pessoas abandonam a Cristo. É interessante, eu citei isso também hoje pela manhã e vou aproveitar para recordar aqueles 10 cegos que foram curados por Cristo. Somente um voltou para agradecer. Esse é o retrato dessa multidão. Esse é o verdadeiro retrato de muitas das vezes de pessoas que estão dentro da igreja. E quando eu digo dentro da igreja, eu não estou trazendo em particular para a nossa igreja, ainda que aqui possa haver pessoas assim. E se você pensa assim, está na hora de você reajustar o foco de quem de fato você está seguindo. Você está seguindo o seu estômago ou você está servindo a Cristo? Somente aquilo que você recebe de Cristo se satisfaz com coisas materiais? Ou quando você é chamado a atenção pelo seu pecado, isso também lhe traz arrependimento? Aí fica a pergunta: por que nós procuramos a Cristo? Qual é a motivação que te tirou da cama hoje? O que te fez caminhar para a igreja hoje? É algo que Deus pode te dar? É algo que Deus pode te oferecer de material e tão somente isso? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se é essa motivação que tem te trazido à igreja, reveja os valores que você tem vivido.
principalmente os valores concernentes à palavra de Deus. Porque ao final desse longo discurso que Jesus vai fazer aqui, nós vamos ver que algumas pessoas vão abandonar Jesus. E sabe qual é o motivo? Eles vão dizer assim, ó, dura é essa palavra. E essa multidão que está aqui seguindo Jesus por causa de pão, eles vão abandonar a Cristo. E Jesus vai virar para os seus discípulos e vai perguntar, vocês também não querem ir? Aí Pedro vai se levantar e vai dizer assim, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Essa deve ser a motivação que nos traz à casa do Senhor. Ainda que você tenha sido abençoado diariamente pelo Senhor, a bênção em si, ela é perecível. A única bênção que não é perecível em nosso coração é Cristo. Todas as demais coisas são perecíveis. E essas coisas não devem tomar o altar do nosso coração. O nosso coração, eles têm que estar submisso e devotado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus então ele vai responder no verso de número 26, ele vai dizer assim, Jesus respondeu, a verdade é que vocês não estão me procurando porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Ao final desse versículo, a compreensão que nós temos é que Jesus parece querer remeter essas pessoas ao batismo que o autor do livro faz, nem próprio Jesus Cristo. Porque ali, quando Jesus é batizado, a Bíblia relata que as pessoas que estavam ali presentes ouviram, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, pousa sobre os ombros de Jesus. Jesus, ele tem o selo de Cristo, o mesmo selo que Deus colocou em nós lá em Efésios capítulo 1, se você ler, você vai ver que do versículo 1 ao versículo 14, que nós estudamos aqui, você vai ver que o versículo 1, ele é dividido em 3 partes, o Pai que elege, o Filho que redime e o Espírito que sela. Jesus, ele está dizendo isso, olha, o que eu fiz e faço aqui, eu não faço de mim mesmo, eu faço pela aprovação do Pai, porque Ele vai dizer mais à frente, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, meus irmãos, não vamos gastar o nosso tempo, e eu tenho que abrir um parênteses aqui quando eu falo gastar o nosso tempo, porque quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você deve parar de procurar uma ascensão dentro da sua profissão, não é isso que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar os livros com aquela mentira que muitas das vezes no passado a gente ouvia, que a letra mata, que o Espírito vivifica. Quantas pessoas não trilharam caminhos errados por causa do erro da interpretação desse versículo? O que eu estou dizendo, meus irmãos, para nós nesta manhã, e o que eu quero dizer para nós nesta manhã, é que a comida deste mundo, ela perece. Seja qual for, ela perece. Ela vai ficar por aqui. Nós temos que buscar a Cristo, como ele diz aqui, não pelos pães e pelos peixes, mas pelo próprio Cristo. Mas sabe qual é o grande problema disso? Não é problema, mas sabe qual é a questão que envolve isso? É que isso é uma coisa muito simples. Ué, eu só tenho que seguir Jesus? O que eu tenho que fazer? Eu não preciso fazer nada? Como assim? Porque nós queremos ter participação na salvação. Nós queremos trabalhar para a nossa salvação. Nós queremos que Deus nos salve porque eu fiz isso ou eu fiz aquilo. Mas não é assim que Deus nos escolhe. Não é assim o critério de Deus para alcançar o meu coração e o seu coração.
A prova disso, meus irmãos, está no versículo seguinte. Então eles perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Você percebe como o coração desses homens estão voltados unicamente para aquilo que eles poderiam fazer para agradar a Deus? Para ter o favor de Deus? A Bíblia vai dizer em Efésios 2, 8, 9 e 10: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que vocês não se gloriem. Porque somos feituras suas, criadas para realizar as obras que Ele prometeu, ou que Ele criou, ou que Ele preparou. Depende da versão. Então, meus irmãos, nós, como meros mortais, a única coisa que você e eu precisamos para agradar ao Senhor é seguirmos a Cristo. É irmos até o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o diálogo ele vai continuar. E nós vamos ver por que essas pessoas não querem ir até Cristo. Por que eles erguem muros para impedir que eles mesmos vão até Jesus? Meus irmãos, o nosso pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Se não fosse a misericórdia do nosso Senhor em nos dar Jesus Cristo, nenhum de nós, e quando eu digo nenhum de nós, é de toda a humanidade, passada, presente e futura, nenhum de nós daríamos um passo sequer em direção a Cristo. Se Cristo não tivesse encarnado, se Cristo não tivesse morrido naquela cruz, derramado o seu sangue por mim e por você, eu e você, por mais que isso fira o seu orgulho, nós não daríamos um passo sequer em direção a Cristo. Sabe por quê? Porque a nossa mentalidade é a mentalidade dessa multidão. O que eu preciso fazer? E a partir do momento que eu faço, eu estou gabaritado para receber a bênção de Deus. Aí eu te pergunto, com o que o morto pode fazer? Se a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que nós podemos fazer? Mas Jesus não vai deixar essas pessoas sem resposta. Ainda que elas achem que a solução está nelas, ainda que elas pensem que aquilo que elas façam, o esforço humano, o esforço próprio, pode levá-las até algum mérito diante de Cristo ou diante de Deus, Jesus vai responder a essas pessoas. No versículo 29, Jesus vai dizer assim: a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Meus irmãos, é claro que eu estou falando isso do lado de cá, já redimido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você fizer uma comparação da sua vida hoje, daquela vida que você tinha anteriormente, você vai olhar e vai dizer assim: o só aqui é retórico, tá? Era só isso que eu tinha que fazer? Era só isso? E sabe por que existe esse só isso? É porque o resto Cristo já fez. É por isso que você não precisa fazer. É por isso que o seu mérito hoje, como a palavra de dizer, é como trapo de imundícia. Essa é a nossa justiça. É por isso que Jesus disse: olha, a obra que você precisa fazer, meu querido, é crer naquele que Deus enviou. Essa é a obra que eu e você temos que fazer. Buscar por pão e por peixe é o caminho mais fácil. É por isso que essas pessoas vão abandonar Jesus. Porque a certa altura ele vai dizer: olha, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Jesus praticamente ele vivia de favores. Ele dormia na casa de um, na casa de outro. Ele não tinha onde repousar a sua cabeça.
Por isso que o discurso fica duro para esse pessoal aqui, ao final desse capítulo. Porque Jesus, ele fere o coração do pecador. A única coisa que você tem que fazer é me seguir. E isso, meus irmãos, se você era como eu, você vai concordar. Isso joga seu orgulho debaixo dos seus pés. Isso fere você, porque você sempre trouxe com você que o meu esforço será recompensado. Não existe esforço humano que possa nos dar o que Cristo nos dá, o que Deus nos dá por meio de Cristo. É por isso que Jesus chamou a atenção dessa gente. Não venham a mim por causa de comida que perece. Não me busquem por aquilo que estraga, mas me busquem por aquilo que eu sou. E Jesus aqui, em certo momento da narrativa, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Se você comer desse pão, nunca mais você vai ter fome. Mas, meus irmãos, esse ter fome, ele precisa ser entendido numa perspectiva espiritual, não é carnal. Porque eu tenho certeza que você tomou café da manhã hoje. Mas 13h, aí você passa perto da casa de alguém, aquela costelinha de porco, aí já tem gente começando a fazer até assim, ó. Aí já tem aquele churrasco. Você fala: rapaz, você esquece até do café que você tomou, porque já passou. As coisas desse mundo passarão. E amanhã você vai buscar de novo o café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta. Não é esse alimento que Jesus está falando. Ele está falando de si próprio. É por isso que o texto lido aqui de Mateus, ele vai dizer: vinde a mim, venham a mim. Essa pergunta que esse pessoal faz aqui: o que precisamos fazer para realizar aquilo que Deus quer? É a mesma pergunta que Jesus faz para o jovem rico. É a mesma resposta que ele dá para o jovem rico. Porque, como foi lido aqui, o jovem rico chega cheio de si mesmo. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta legítima. Qualquer um ficaria: meu Deus. Primeiro Jesus diz para ele: quem te disse que eu sou bom? Só há um bom, que é Deus. Pronto. Já começou a destruir o castelo daquele jovem. Então ele vai dizer: olha, vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, e depois você me segue. A Bíblia diz que ele fica triste e vai embora. É a mesma coisa que esses homens aqui estão dizendo. O que eu tenho que fazer? Você não precisa fazer nada, a não ser crer em Cristo. Isso você precisa fazer. E o diálogo vai continuar no verso 30. Eles vão dizer assim: olha só o que eles vão dizer. Presta atenção no que eles vão dizer. Então lhes perguntaram: que sinais milagrosos mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Gente, no dia anterior, Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou mais de 5.000 pessoas. Sem falar em mulheres e crianças. E esse pessoal está pedindo uma prova para Jesus. Mas este é o verdadeiro retrato daquelas pessoas que vêm até aqui, não para buscar Deus pelo que Ele é, mas sim por aquilo que Ele faz. Sabe por quê? Porque a bênção de ontem já perdeu o seu efeito. Eu quero uma nova bênção hoje. E amanhã, a bênção de hoje vai perder valor. E amanhã eu quero uma nova bênção. E depois da manhã, e amanhã, depois da manhã. E a nossa vida passa e nós vamos vivendo uma vida enganosa, achando que nós estamos na igreja seguindo a Cristo, mas de fato nós estamos querendo aquilo que Cristo nos dá.
Esse é o perigo de estarmos aqui, sem olharmos de fato para o autor e o consumador da nossa fé. Essa era a grande pedra de tropeço para essas pessoas aqui. Olha só, que sinais milagrosos mostrará para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. O 32, declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Meus irmãos, Jesus ele toca aqui num ponto nevrálgico de todo judeu. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Falar contra esses homens, os patriarcas, era algo inconcebível para um judeu. Mas Jesus ele chama a atenção desses homens aqui, olha, aquele pão que desceu do céu lá, aquele maná que era te dado todos os dias, aquele lá não é o pão do céu. O verdadeiro pão do céu está diante de vocês. É por isso que eu relacionei o cego Bartimeu com a leitura desse texto na liturgia do culto. Porque muitas das vezes, meus irmãos, não é com esses olhos aqui que nós vamos ver Jesus. É com os olhos da fé. Assim como aquele cego viu Jesus. Ele não podia enxergar Jesus, mas ele viu muito mais além do que aquelas pessoas que estavam ao redor de Cristo. Porque ele creu que Cristo poderia fazê-lo novamente enxergar. Mas a questão é que nós estamos querendo cada dia uma bênção. A cada dia uma bênção. Cada dia uma bênção. E nós temos visto em lugares, que eu não vou falar qual, depois você procura, é só você ligar a televisão, igrejas que têm oferecido isso. Elas oferecem um monte de coisa. Ela oferece um monte de coisas periféricas. Mas a única coisa que elas não oferecem é o Evangelho que nos leva a Cristo. Isso elas não oferecem. Então, meus irmãos, nós não devemos viver por aí de bênçãos, bênçãos, bênçãos e bênçãos. Apesar de que no meu coração eu quero que Deus abençoe cada um de vocês, mas que a bênção em si não seja o motivo de você estar aqui. É por isso que a resposta a essa pergunta, ela vai demonstrar de fato de que lado você está. Você é daqueles que ressuscitará para a vida eterna com Cristo? Ou você ressuscitará para o fogo eterno sem Cristo? A resposta que você der a essa pergunta vai demarcar o lado em que você está. Porque, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, se você tem vindo aqui a essa igreja, porque existem tantas coisas aqui que podem estar te motivando a estar aqui, e não Cristo, eu peço que Deus tenha misericórdia da sua vida, e da minha vida também. Porque se você está atrás de pão e peixe, com certeza, em algum momento da sua vida, você vai abandonar Jesus. Isso é fato. Mas agora, meu irmão, eu também te garanto, que ainda que Deus não te dê pão e peixe, ainda que Deus não te abençoe, ainda que Deus permita na sua vida ou na vida de alguém aquilo que Ele permitiu nos servos do passado, ainda que você tenha que sofrer o espólio dos seus bens, ainda que você tenha que sofrer tortura por causa de Cristo, se a sua resposta à pergunta por que procuramos Jesus for porque eu procuro, porque eu sirvo a Cristo e me prosto diante do teu senhorio,
eu tenho certeza absoluta que você jamais abandonará Cristo. Porque, meus irmãos, domingo após domingo, a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que a palavra, ela mesma, é uma espada de dois gumes. A mesma palavra que salva é a palavra que condena. A palavra que salvou você no dia que você ouviu, com certeza condenou alguém porque rejeitou a Cristo. Então, se você pertence a Cristo de fato, alimente no seu coração o desejo de estar aqui por causa de Cristo. Ainda, meu irmão, minha irmã, que você não tenha recebido nada de material do nosso Deus. Que você seja aquele irmão, aquela irmã, que vai dizer como Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tem palavras de vida eterna. Porque dura é a palavra do Evangelho. É por isso que o nosso orgulho ele foi jogado no chão, para que os nossos olhos fossem abertos. E no momento que os nossos olhos foram abertos, nós olhamos para a cruz. E Cristo estava lá pronto para nos salvar. Não permita em seu coração, meu irmão ou minha irmã, que as coisas materiais desse mundo tomem as rédeas da sua vida. Cuidado com o Deus que você tem cultivado no seu coração, porque é Ele que vai determinar a sua adoração a Deus. O verso 31, ele vai dizer assim: disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que vier a mim, eu jamais rejeitarei. Meus irmãos, eu tenho certeza que o relato que eu vou dizer aqui, vocês se lembram. Depois de ressuscitar, Jesus ele apareceu para diversas pessoas. Num determinado momento ele aparece para os discípulos, eles estão reunidos em um certo lugar, e eles ficam admirados, né? Porque Jesus mostra o lado, o furo nas mãos, e eles se alegram, porque Jesus estava ali, a presença do Mestre estava ali. Só que no meio dessas pessoas, Tomé não estava. E quando Tomé chega, e Jesus já tinha ido embora, eles começam a contar para Tomé: Tomé, você não sabe o que aconteceu. O Cristo ressurreto nos apareceu. Só que Tomé, vocês estão de brincadeira. Isso aí foi coisa de gente que não tem fé. Vocês estão inventando isso aí para ganhar curtida, né? Vocês estão inventando isso aí para tudo, menos... E beleza, passou. Uma semana depois, esse mesmo pessoal estava reunido e Tomé estava no meio deles. E Jesus novamente aparece. Aí Jesus chama Tomé e mostra as mãos e o lado. Aí Tomé diz: agora eu creio. Aí Jesus responde para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Meus irmãos, como nós somos abençoados, porque essas pessoas aqui estão vendo Cristo e não creram. E nós que não vimos, mas temos o relato, nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós somos bem-aventurados. E é isso que deve nos trazer à casa do Senhor, porque os nossos olhares espirituais foram abertos. E quando eu digo olhar espiritual aqui, eu não estou querendo dizer no prisma dessas pessoas que começam a ver anjo descendo, anjo subindo, anjo dando rodopio, nada disso. Foi no momento em que nós cremos em Cristo, e os nossos olhos permanecem abertos, apesar de sermos quem nós somos. O versículo 37 vai dizer: todo aquele que o Pai me der vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Isso aqui responde àquela pergunta: o que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada. É Deus que vai te pegar pela mão e vai te levar
até Cristo. Nós somos dados a Cristo por Deus, por meio da palavra. Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu diria para você ficar preocupado, porque ainda você não foi levado por Deus a Cristo. Isso é algo terrível. Isso é algo terrível. Se você não tem seguido, se você ainda não confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, isso pode ser terrível para o final da sua vida. Eu não estou querendo aqui colocar medo em ninguém, eu não estou querendo aqui ser imediatista, nada disso. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz, e só isso. E para concluir, meus irmãos, do verso 38 ao verso 40, a Bíblia diz assim: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Isso aqui é segurança, meus irmãos. Cristo te resgatou? Fique tranquilo. Ninguém, nada, Romanos 8 vai dizer, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso aqui é segurança para nós. Ah, Alexandre, mas eu pequei ontem. Eu também. Mas nós temos um advogado à direita de Deus, que intercede por nós. Isso não nos dá liberdade para sair pecando, mas nos dá a liberdade de, quando pecarmos, irmos até esse advogado e pedir perdão. E ele perdoará. Porque aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário não foi para te perdoar somente no dia que você creu, mas os seus pecados foram lançados no fundo do abismo. Essa é a resposta que Deus está dando. Aquele que vier a mim, eu não vou perder nenhum. Então, meu irmão, minha irmã, se você pertence a Cristo, descanse nessa verdade. Cristo não vai te perder. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei a tribulação que tem invadido a sua vida, mas uma coisa eu te digo: você vai para o céu, porque a sua garantia não é você e não sou eu, é Cristo. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a verdade, né? E esta é a vontade, daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A pergunta que fica, meu irmão, minha irmã e meu amigo: você já creu em Cristo? Você confia em Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário? O que eu quero dizer para você nessa manhã é que procurar a Cristo, muita gente procura. E por motivos que são legítimos. Mas a diferença vai fazer de você procurar a Cristo quando você procurar o Cristo, que é o pão da vida, que é a fonte de água viva. A nossa busca, meu irmão, minha irmã, ela termina em Cristo, porque Ele satisfaz o nosso coração. Eu não sei que tipo de vida você tem vivido como um crente, eu não sei e nem quero saber, mas procure a Cristo, não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é, e você vai encontrar satisfação em Cristo. Como disse o Eric na semana passada, a plena satisfação está em Cristo. Nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos e cremos. Muitas dessas pessoas aqui viram o próprio Cristo, assim como eu estou vendo vocês.
mas os olhos delas não foram abertos por Deus e elas abandonaram a Cristo. Eu espero que tanto eu quanto você possamos dia após dia seguir a Cristo, sabendo que não será um mar de rosa, não será, mas eu te garanto que no final Ele vai nos chamar pelo nome e nos dar o reino que está preparado desde a fundação do mundo, conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Que o Senhor assim, meus irmãos, nos abençoe e faça com que nós possamos viver para a glória dEle, porque Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Vamos orar? Soberano Senhor, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque sabemos quem somos. E muitas das vezes, Pai, nós recorremos ao Senhor por aquilo que o Senhor pode nos dar, por bênçãos que perecem, e deixamos de desfrutar da presença, Pai amado, do Senhor, por aquilo que o Senhor é. Perdoa esse pecado em nossa vida, Pai, e que nós possamos reajustar as prioridades da nossa vida, para que o Senhor seja colocado em primeiro lugar, para que o Senhor seja, Pai amado, aquele que reina em nossos corações, para que a nossa devoção, o nosso louvor, a nossa adoração, eles sejam unicamente para o Senhor. Que nenhuma outra coisa, Pai amado, venha tomar o trono do nosso coração, senão, Pai amado, a perfeita presença do Senhor em nós. Por isso, ó Deus amado, perdoa-nos, visita-nos, para que possamos viver vidas dignas do Evangelho e que possamos te buscar na certeza de que o maior presente, Pai amado, que podíamos alcançar do Senhor, o Senhor já nos deu, que é o seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, nos dando uma salvação que nós jamais alcançaríamos por méritos próprios. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.